Obrigado, Edson. Obrigado aos ouvintes aí, essa audiência maravilhosa aí. Quero agradecer a Deus, mais um bate-papo com o Toninho Vieira aqui na Rádio Cubatão. Também agradecer a Rádio Cubatão pela oportunidade, né? Isso aqui é um trabalho muito sério, no meu ponto de vista. A gente falar sobre a nossa cidade e sobre a nossa região metropolitana para todo o município de Cubatão. Fico muito grato, muito feliz. Também agradecer a audiência aí na nossa live aí no Facebook. É sempre um prazer meu estar fazendo uma live diretamente, esse bate-papo aí. Mas eu quero de verdade agradecer aqui, um grande prazer, Rosana Vale, estar aqui no nosso programa Bate-Papo com o Toninho Vieira, na Rádio Cubatão. É uma grande honra, de verdade, estar recebendo você. Prazer te conhecer, Rosana. Você é muito simpática, uma pessoa que realmente o que você é na televisão, você é aqui ao vivo e a cores. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Cubatão. Obrigada, Toninho. Para mim é uma honra também estar aqui com você. Vocês me esperarem para bater esse papo aqui. É uma satisfação grande. Conheço muito bem os moradores de Cubatão, conheço as histórias dessa gente aqui. Já estive, acho que em quase todos, se não todos os lugares que muitas vezes a população nem sabe que existe. Exatamente. Né? Sítios aqui. Tive uma das experiências mais bonitas da minha vida, uma conversa com a dona Maninha, que já é falecida, mas uma energia muito grande, contadora das histórias, do começo das histórias aqui de Cubatão. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço, de verdade, e o município também agradece aí, tá bom? Mas e também você está na companhia do Marcelo Bananeiro, né? Marcelo aqui é conhecido como Marcelo Bananeiro, agradecer o Marcelão aí, né? Ele tá que leu o meu currículo? Não, aquele começo. Marcelo é o que te trouxe lá do sítio, lá do Pinões, né? É verdade. Percorri lugares muito bonitos. O locutor aí. Isso, o locutor eu fiquei até impressionado. Falei, será que essa sou eu mesmo, nessa voz tão bonita dele? O Edson é o nosso locutor aí da Rádio Cubatão aí. Mas eu te trouxe aqui para a gente fazer alguma pergunta para as pessoas de Cubatão, do nosso município, te conhecer um pouco mais, né? Mas eu acho que é importante isso aí, né? Primeira pergunta minha que eu vou fazer para você é o que levou à escolha do jornalismo na sua carreira? Então, eu escolhi o jornalismo por acaso. Eu tinha 17 anos, era formada em magistério, comecei a dar aulas para crianças, né? Porque era o antigo magistério, que você já fazia o ensino médio junto com mais um ano que te dava condição de ser professora primária, que a gente chamava. Correto. Então, aos 17 anos, eu sempre gostei muito de estudar, muito de escrever, ganhava, às vezes, na infância, concursos de redação. Então, eu me tornei professora e já teve logo um concurso na Prefeitura de Santos para atribuição de classes no município. Então eu passei nesse concurso, fui uma das primeiras colocadas, comecei a dar aula. Eu falei, bom, agora eu estou dando aula, eu vou fazer uma faculdade. Eu já posso, porque eu sou de uma família humilde, né? Meu pai é estivador, minha mãe dona de casa, 3 filhos, então eu tinha que pagar, né, os meus estudos. Sim. E aí eu passei no concurso com o salário de professora, dava aula das 11 às 3, e aí eu resolvi fazer uma faculdade e decidi o jornalismo assim, eu gosto de escrever, o que eu vou fazer? Letras, direito ou jornalismo? Resolvi fazer o jornalismo, mas não tinha TV na época, eu nem sonhava em trabalhar em TV, eu era uma pessoa super tímida. Hoje as pessoas falam, você é tímida, mas sempre fui super tímida. E entrei na faculdade. No 3º ano é que eu descobri esse meu dom, né, para contar histórias e encarar as câmeras. Foi um exercício numa aula de telejornalismo. O professor, na época, que depois se tornou o chefe da TV Tribuna, né, o editor-chefe da TV Tribuna, me passou para a classe toda um exercício. Imagina, se hoje a gente tem receio de falar na televisão, né, ficar assim, imagine há 25 anos. Nossa, loucura. Era muito novo. E aí fez um exercício, tinha que falar em frente às câmeras por 30 segundos, e como eu era professora e já tinha essa empatia de falar fácil, fiz um texto, falei e todo mundo ficou assim. Aí naquele dia eu falei assim, eu acho que eu levo jeito para trabalhar em televisão, e comecei a investir e deu certo. Isso é muito bacana mesmo, Rosana. Parabéns, um excelente trabalho você ter feito aí, né? Mas uma outra pergunta, o programa Rota do Sol ficou 18 anos no ar. Quais as razões que você elenca para o sucesso do programa todo esse tempo aí? Quais são as... Eu acho que a razão para esse sucesso
foi que eu comecei a descobrir a revelar para os próprios moradores da região a casa deles, o lugar deles e a gente, né? A nossa gente. Muitas vezes, até hoje, eu ouço pessoas falando, eu não sabia, você me mostrou tal lugar e eu nem sabia que era na minha cidade. Eu vi uma comunidade caiçara tão perto da gente e eu não tinha essa noção. Então, o Vale do Ribeira, por exemplo, começou a ser descoberto também pela população da Baixada Santista como uma alternativa, um lugar que até então só era visto como o menor IDH do estado, sim, como a pobreza, a enchente, e nós começamos a descobrir um outro olhar para o Vale do Ribeira, assim também como Cubatão, como várias cidades da região, descobríamos as curiosidades, as histórias, os personagens anônimos, que tem muita coisa para nos contar, muita tradição. Então a nossa região é imbuída dessa tradição toda e dessa história, é uma região muito importante. Legal. E eu acho que o sucesso foi esse, e o sucesso foi o carinho das pessoas, porque o começo do programa também era sempre regional, somente regional, voltado para o meio ambiente, mas as pessoas, o público começou a criar essa empatia comigo, talvez pelo meu jeito de falar e de ouvir, porque eu gosto de ouvir histórias. Minha mãe sempre me contou histórias e eu herdei dela esse dom de ouvir e de contar. Então eu acho que eu sento assim, a pessoa se sente à vontade, né? É verdade, né? É verdade. Se sente à vontade e começa a me contar as histórias. É, e isso foi muito bom para mim, porque as pessoas assistiam na TV e falavam, nossa, parece que eu tô lá com você. Várias vezes elas comentavam, parece que eu tô lá com você. Eu fico olhando, quando você está fazendo uma entrevista para as pessoas, você olha nos olhos, né? Isso eu acho que é fundamental. Isso é o fundamental. Né? Você olha e passa para ele, quando você faz uma pergunta, ele se sente muito à vontade. Né? Também sua simpatia também, né? Você é muito simpática de verdade. E você também é. Obrigado. Esse meio político que eu vivo hoje, que um dia você vai viver com fé em Deus, nós temos que se doar para isso, né? Isso é importante e fundamental, né? Mas agora, dentro do programa Rota do Sol, você pôde apresentar uma parte da nossa cidade. Para a região. E hoje nós temos o MIT, conseguimos ganhar, né, que é o município de interesse turístico do estado de São Paulo. Na sua opinião, como podemos impulsionar, né, o turismo na nossa cidade? O que você acha que nós podemos já fazer para poder começar esse trabalho? O governo municipal, né, a prefeitura, mais o estado, o que pode estar impulsionando isso? Eu acho que Cubatão tem um potencial muito grande, tanto de história como de natureza e tradição. Eu acho que as pessoas têm que se apropriar dessas histórias todas e começar a divulgar para a população em geral, para outras pessoas. Tem muita riqueza aqui. Aqui quase o grito do Ipiranga foi aqui. Exatamente. Quase o hino tem que ser mudado, né? O hino seria outro. Não seria as margens do Ipiranga, mas seria as margens do Rio Cubatão. Cubatão tem uma importância muito grande na história do Brasil. E eu acho que essa pegada histórica para Cubatão é muito importante. Nós temos um dos passeios mais bonitos de toda a nossa região, que é a descida da Estrada Velha, né? De Santos. Exatamente. Quantas histórias não passaram por aqui? Os monumentos que estão lá, né, de 1922, com centenário, foram erguidos no governo ainda do presidente Washington Luiz. Sim. Então tem muita história, a gente precisa se apropriar dela. E também tem muita riqueza natural. Cubatão tem cachoeiras em Cubatão. Nossa, como é que a gente pode imaginar? Né? Uma coisa que eu queria te cortar, Rosana, eu fico olhando, todos os governantes que entram aqui, eles enxergam o Cubatão, nós conseguimos pegar um MIT agora, nós estamos no século XXI, no século XXI, 2018, e agora nós conseguimos pegar o MIT agora. Acho que todas as cidades da região devem ter o MIT, né? Não é porque não temos praia, mas nós temos cachoeiras maravilhosas, né? Sim. Já foi no Lago Azul, não? Já. É maravilhoso que dali. O Perequê você já foi também, eu sei disso. Tem o Quilombo também, né? Já fui no Quilombo também. Nossa, ali mosquito ali acaba com a gente, né? Eu já fui lá. Mata uma curiosidade minha, acho que o público também tá te ouvindo. Como que você vai em algumas cidades? Aqui você é muito próximo da cidade de Cubatão. Sim. Então talvez você conheça algumas pessoas que você tem contato, conheça alguns detalhes, como você vai direcionar qual local que você vai. Nas outras cidades lá, tanto lá do norte como lá do sul, como é que você acaba descobrindo essas regiões aí?
qual o caminho? Mata a curiosidade nossa. No começo era mais difícil, porque o programa não era tão conhecido, então a gente dependia das pessoas contarem, nos levarem, mas eu sempre fui também muito curiosa, investigativa, assim, que eu quero descobrir olhares diferentes. Essa sempre foi a minha ideia ao fazer o programa, mostrar novos olhares. E com o passar dos anos, o Rota do Sol ganhou assim uma credibilidade tão boa que as portas começaram a se abrir. Nos últimos anos eu não tinha mais trabalho, porque as pessoas ofereciam, olha, tem um lugar maravilhoso na minha cidade, a Lagoa Azul, tem o rio tal que você ainda não foi. Então isso virou rotina as pessoas. Eu tinha uma demanda grande de lugares para eu ir. E cada final de semana a gente escolhia uma cidade ou uma região, um determinado passeio e ia. Era mais fácil, assim. Mais fácil. E às vezes eu fui 2, 3 vezes no mesmo lugar, mas contei outras histórias, né? Sim, porque cada vez, às vezes eu vi até a diferença num período de 10 anos. E o mais gratificante, assim, às vezes um sítio ou num lugar turístico, que a pessoa falava assim para mim, olha, depois que saiu no Rota do Sol, isso aqui ficou outra cara, as pessoas começaram a vir para cá, incrementou o turismo. É verdade. Isso é muito bacana, porque eu cobro muito... Tem alguma pergunta aí, Edson? Não? Eu tenho até uma curiosidade que eu falo muito do Marcelo. O Marcelo, já me convidou, o Marcelo Bananeira, que está aqui fora aqui. Eu já andei bastante pelo Pilões, mas eu não consegui chegar ainda no sítio do Marcelo. Né? Eu já fui no sítio dele. Já foi, né? E até comeu eu só não sabia que ele era o Marcelo Bananeiro. Não sabia? Marcelo Bananeiro. Não é Marcelo, não. É Marcelo Bananeiro. Eu sei que ele é o Marcelo, primo do Alexandre. É pessoa espetacular, o Marcelo, né? Um cara sensacional aí, né? Mas eu vou te falar um negócio. Esses lugares nos traz tanta esperança. Né? Quando você começa a andar, que nem você já rodou o mundo todo, né? Teoricamente. Né? Como é que você se sente hoje? Você não ia ser jornalista, virou uma jornalista, participou de alguns programas de televisão, jornalismo, né? E hoje você é uma pessoa que trouxe a cultura, resgatou a cultura da nossa região, né? E do mundo, teoricamente, né? Como é que você se sente hoje, Rosana? Eu me sinto... A pessoa Rosana, como é que você se sente? Fala assim, ó, eu estou realizada. Sim, eu me sinto realizada profissionalmente depois desses 25 anos. E eu fico orgulhosa de saber assim que o programa, né, a minha equipe colaborou para que as pessoas tivessem mais orgulho da própria região delas, porque eu sei que o jornalismo tem uma missão, né, e a gente tem que mostrar matérias boas e matérias ruins. Nós fizemos um juramento de melhorar a vida da sociedade, né? O interesse de qualquer reportagem, seja ela boa ou ruim, é causar um impacto positivo na vida das pessoas. Se a gente denuncia alguma situação que está errada ou mostra alguma tragédia, alguma coisa, sempre com um propósito, não é simplesmente porque a gente quer alarmar ninguém, mas a gente quer mostrar e trazer aquela discussão para a população. Então o jornalista faz esse juramento de impactar de forma positiva a vida das pessoas. O interesse dele tem que ser, em qualquer reportagem, trazer algum efeito positivo, mesmo com as matérias que são às vezes negativas. Mas é tão bom saber que o jornalismo também é feito de boas histórias, de boas práticas e de boas notícias. A população nesse momento atual, ela está bombardeada com notícias ruins que chegam de todos os lados. Então o Rota do Sol, nesses 18 anos, cumpriu o papel de ser um oásis, onde a pessoa pode sentar ali e falar, olha, nem tudo está perdido, olha, conta a história bonita, olha o pescador que dá um exemplo de cidadania, que dá um exemplo de que é possível viver com mais simplicidade, que é possível abrir a porta da casa para receber uma pessoa, gentileza. Tudo isso nós tentamos mostrar ao longo desses 18 anos de programa. Então, chegar no fim desse ciclo, né, e depois culminando com a publicação do segundo livro, que também eu tive a oportunidade... Eu ia fazer uma das perguntas do Mel. Pode continuar. De ver que as pessoas às vezes enfrentaram 4 horas de fila para ter um abraço meu, e eu vi assim, eu gosto muito de você, eu viajo com você, você mostrou tantas coisas bonitas da minha região, e eu fazer uma dedicatória. Não tem preço, mas também mostra pra gente a responsabilidade por ter conquistado tantos corações.
Inclusive, eu falei para minhas irmãs, nós somos em 8 irmãos, eu falei para elas que nós iríamos estar juntos hoje. Eles mandaram um abraço para você, minha família toda mandando um abraço para você, minha mãe é apaixonada por você. Eu acho que durante o sábado, na parte da tarde, a gente tem um programa, que é a Rota do Sol, que a gente é a maioria da região metropolitana, né, Rosana? Rosana, você está falando em responsabilidade. Vou entrar no assunto agora, um assunto importantíssimo, né? Do meu ponto de vista, eu acho que é fundamental para a nossa região metropolitana. Hoje você é uma pré-candidata a deputada federal. O que te levou a ingressar no meio político, Rosana? Então, é uma questão que há muitos anos eu sou convidada, porque as pessoas que estão na mídia, que realmente têm essa empatia com o público, lógico, os partidos convidam. Então, há muito tempo já sou convidada para ser candidata e nunca quis, porque sempre achei que a minha missão era continuar no jornalismo e que assim eu estava cumprindo o meu papel como cidadã. Mas chegou um momento da vida, do momento político, em que eu também me senti chamada para essa responsabilidade. Porque assim como todas as pessoas, eu também tenho família, eu tenho filhos, eu também vivo os efeitos do que a minha geração e a geração dos meus pais deixaram, que foi se afastar da política, né? Nós nos afastamos da política e deixamos a política nas mãos dos maus, talvez, ou de muitas pessoas que não tinham intenção de servir as pessoas, mas se servir da política. Isso que foi ruim. Então, eu, num determinado momento da minha vida, eu comecei a me questionar justamente por essa responsabilidade que eu teria de ter tanta gente e ter conquistado as pessoas com trabalho, né? Um trabalho difícil, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem Natal, sem Carnaval, trabalhar 18 horas por dia, muitas vezes, que o jornalista, ele vive aquela profissão dele 24 horas. As pessoas muitas vezes têm uma memória recente minha, assim, de viajar. Ela viaja muito, mas a minha história no jornalismo é bem anterior ao Rota do Sol e paralela ao programa, eu sempre fui uma repórter que acordou 5 horas da manhã, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, estrada, greve, acidente no porto e tragédias, e eu cobria a história regional. Combativa, inquiri muito prefeito, muito ministro ao longo dessa minha carreira. Foi assim que eu conquistei a credibilidade. E o Rota do Sol foi um oásis no meio dessa avalanche aí de notícias que a gente acompanhou da região. Era um momento em que eu tinha um a mais para fazer o programa e viajar. Então, eu comecei a me questionar sobre a responsabilidade que eu teria por ter, assim, essa empatia com as pessoas e essa credibilidade. Insatisfeita também com o nosso país e com o momento que a política está. Muitas pessoas falam em renovação, que não querem reeleger ninguém, que querem ter uma opção nova. E eu comecei até a falar para o meu marido, será que não é hora de eu me apresentar? Então, no começo, meu marido é engenheiro, no começo ele deu um salto, falou, nem pensar, não faça isso. Pelo amor de Deus. Não entra, você tem um nome, você não entra pra política, você vai arriscar. Como é o nome dele? Gerson. O Gerson tá aí fora também, o Gerson, né? Pessoa muito simpática também, o Gerson, gente boa, né? Mas pode continuar. Então, e aí ele começou, né, a primeira reação dele, mas eu falei, mas se a gente continuar pensando desse jeito, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai sempre ter os mesmos resultados. Sim. Então, é preciso também que alguém se apresente. E quem é que está disposto a se apresentar nesse momento? É difícil também, né? Ter uma pessoa assim que consiga ultrapassar essa blindagem que a política fez, porque você sabe muito bem que é muito difícil pessoas novas entrarem, porque difícil. O esquema ele está preparado para os mesmos, porque ele já tem todas as condições para perpetuar aquilo e passar para as outras gerações e tal. E aí eu falei, não, eu não tenho medo não. Aí ele falou, você tem coragem de pular de asa delta, de paraglider, de enfrentar cobra, verdade, mas será que vocês têm coragem de entrar para a polícia? Eu falei, tenho também, sim. E aí comecei a estudar uma forma depois desses convites todos, que eu fui convidada por praticamente todos os partidos. E aí depois desses convites todos eu procurei um ali que fosse me dar a maior independência possível. Eu falei, eu não tenho medo não, eu vou. Se é preciso se apresentar, vou me apresentar.
E você hoje está no PSB. PSB, escolhi o PSB depois de muito questionar, porque a gente começa a entender as estratégias que muitas vezes não é o mais votado que é eleito. Os partidos têm os chamados puxadores de votos, sim. E tal. Eu tive convites de partidos que falaram assim: no meu partido fulano vai ser o puxador de votos, você vai ser eleita com 40 mil, então eu estou te dando praticamente um mandato e não sei o que. Eu falei, não, desse jeito eu não quero também. Exatamente. Eu quero ser eleita pela porta da frente. Exatamente. Se a pessoa quiser, se a população quiser me eleger. Então eu escolhi um partido que estava alinhado com o que eu penso também e com o que eu acredito. Eu escolhi o PSB. Você falou do MIT, né? Uma das grandes vitórias, né, do governador atual Márcio França foi isso para Cubatão também. Muitas outras coisas. Ele foi um incentivador do turismo regional. Com certeza, né? Com certeza. Foi secretário de turismo, secretário estadual de turismo, conseguiu muitas coisas para a nossa região, o Roda São Paulo, e tem tudo a ver comigo, com a região e com as bandeiras que eu acredito, que é o desenvolvimento através do turismo na nossa região. Não só do turismo, de você trazer gente para cá, mas o turismo sustentável, o turismo assim, familiar, assim, né? Abrir as portas para mostrar as raízes, legal. Da nossa região, as histórias, porque o turismo não é só você chegar num lugar, tirar foto e voltar para casa. O turismo é o olhar, é uma história. E nós temos muito isso. E eu vi muitos exemplos fora do país de regiões que nem chegavam aos pés da nossa e estarem despontando no turismo. E eles exploram lá, né? E a gente deixa de explorar aqui. É isso mesmo. Você falou um nome importante aqui. Márcio França. Uhum. O Márcio hoje ele é governador, né? Até outubro, até dezembro ele está como governador, mas ele agora vai pleitear o definitivo, né? É um ponto de vista meu, eu tenho conversado com vários políticos, eu acho que a gente tem um governador aqui da nossa região. Sim. Seria importante, até para essas discussões que você está colocando em pauta, não só para você ser do PSB, por não ser só do PSB. Sim. E sim, a gente tem um governador que vai olhar um pouco mais para a região, né? Sim. Você acha importante? Sem sombra de dúvidas, porque quem mais conhece a nossa região do que uma pessoa que nasceu aqui, né? Nasceu na região, um caiçara, que nem eu ouvi um discurso dele, né? Um caiçara que chegou, é motivo de orgulho pra gente, que chegou onde ele chegou, porque também tem muita persistência, né? Ele é muito obstinado, determinado, e é um orgulho, é lógico, independentemente de partido, ele é da nossa região. Se tiver alguém que vai olhar pela Baixada Santista, pelo Vale do Ribeira, se não for uma pessoa que nasceu aqui. Esse nome é Márcio França. Mas nós vamos ter que entrar no intervalo, mas por falar em persistência, eu tentei com a minha entrada também na política por 3 vezes. E a minha primeira foi no PSB. No PSB, né, onde eu conheci muito o Márcio, o então deputado federal Márcio França, né, conheci bastante. No sentido de poucos diálogos ali, mas eu tive presente em alguns momentos ele deputado no PSB. Uhum. E ele é um cara sensacional, sem dúvida. E ele já nesse começo de mandato dele já está se posicionando muito bem, né? Sem seguir essa velha política de você querer agradar todo mundo. Não, ele já está se posicionando. No caso dessa policial, eu até me arrepio que ela ganhou essas flores no Dia das Mães. Qual governador que faria isso? Precisa ter coragem para fazer isso, né? Sem dúvida. Porque ela foi lá, lógico, ela matou uma pessoa ali, mas ela matou um bandido que queria assaltar com as mães no meio de crianças. Então eu também, eu senti vontade de dar as flores para ela e dar um abraço nela. Mas nós vamos entrar no intervalo agora, nós vamos ter que entrar no intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta, fica atento aí, daqui a pouco a Rosana e o Toninho Vieira estão voltando para mandar outros bate-papo com vocês. Um grande abraço. Toninho, eu quero falar para a Rosana aqui que a gente está recebendo uma enxurrada de mensagens aqui. Você não tem noção como ela é querida aqui na cidade de Cubatão e na região. Olha, por isso que ela está aqui, né? A Maria Dolores concordando com a fala dela em gênero, número e grau. Também vou deixar aqui uma pergunta aqui para o Toninho. Adriana Belato, ela falou o seguinte: precisamos de segurança para usufruir das belezas de Cubatão. Somos assaltados em pleno Parque Anelinas com apenas a segurança patrimonial. Fica difícil ter coragem de adentrar em nossas belezas naturais. Essa aí, a gente pode falar sobre isso depois do intervalo comercial. E também, daqui a pouco a gente volta. Tem mais um assunto. O pessoal quer saber mais sobre o livro
da Rosana, Opa, que está bem comentado. maravilha. E o pessoal está elogiando bastante, eles querem saber mais sobre esse livro. Daqui a pouquinho, ok? Bate-papo com Toninho Vieira, aqui na Rádio Cubatão. É isso aí, começando aí o nosso segundo bloco, também mandando um abraço para o Anderson Soares. Ele quer deixar um recado: Cubatão precisa de mais políticos iguais a você. Obrigado por lutar por nossa cidade. Nós cubatenses, raiz, agradecemos a sua seriedade e honestidade na sua forma de fazer política. Edson, qual que é o nome? É o Anderson Soares. Anderson Soares. Ô Anderson, muito obrigado aí, que Deus te abençoe aí. É uma grande honra estar político hoje, né, e fazer o nosso trabalho, que é a nossa obrigação. Fomos eleitos para isso, e Deus sabe de todas as coisas, mas estou à disposição, viu, Anderson? Mande mensagem para nós aí, que são essas mensagens, né, Rosana, que nos alimentam e nos fortalece. Porque o político, ele tem uns momentos muito críticos, né? Hoje eu estou num momento assim complexo na minha vida política, mas Deus está do nosso lado, a população está do nosso lado. Para mim o que mais importa é a população estar do nosso lado, e Deus, eu tenho certeza que Ele está sempre nos guardando aí, né? Eu queria comentar assim, Rosana, o que acontece hoje? Você foi no Agazu, você foi no Pilon, você foi no Perequê. Infelizmente os governantes que passaram por aqui não deram importância ao poder que eu já havia falado disso para você. Qual a preocupação da população? Não adianta a gente ter o MIT, não adianta a gente ter toda a estrutura da municipalidade e do estado, mas se nós não tivermos segurança, né? Eu acho que tem que ter, sim, nesses parques que nós temos na cidade, tem que ter um APPP para que as pessoas coloquem empresas privadas para tomar conta, para que você vá lá com a sua família e você se sinta tranquilo, né? Sim. Embora também nós temos um Parque Canelinas, que está completamente abandonado, é o único parque que nós temos. Que pena, porque eu fiz tantas reportagens bonitas nesse parque, tantas histórias eu contei lá também, de exatamente. Um refúgio no meio da cidade, onde a população se te levar lá, você vai ficar muito mais triste. Que pena. Muito mais triste. Investiram uma grana enorme lá, muito dinheiro, se eu não me engano, acho que foram 21 milhões na época do outro governo, e fizeram quase que nada, né? Hoje está mais que abandonada, quer dizer, a cidade toda está abandonada, mas eu não quero falar disso aqui com a sua presença aqui. Eu apenas quero falar que a população sim está preocupada com a segurança, e é onde até que os deputados da região, seja ele estadual ou federal, eu acho que tem que começar a trazer também um pouco mais de policiamento aqui para a nossa região, né? Aqui nos bastidores eu estava falando para a Rosana que eu sou diretor da UVEBS, que é União dos Vereadores da Baixada Santista. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho espetacular. Inclusive, teremos uma agenda com o governador do estado, que é o Márcio França, para tratarmos de vários assuntos, né? Tanto na área da saúde, que nós temos o CROSS, que é um problema muito sério, problema sério na área da saúde aí, né? E a parte de segurança, Rosana. Se você hoje, eu tenho certeza que amanhã você será deputada, quero aqui falar para você, hoje a segurança, no teu ponto de vista, até aproveitando que a munícipe está falando ali, a segurança na Baixada Santista é fundamental hoje? Você colocaria isso em pauta na sua... Sim, com certeza. As pessoas precisam de mais segurança, mas eu acho que assim, a gente tem que começar por algum lado, porque não adianta a gente ficar esperando algumas coisas acontecerem, outras coisas podem forçar a segurança a aumentar. Tem o caso, eu acredito muito no desenvolvimento da região através do turismo, e eu acho que o turismo e o desenvolvimento vai trazer mais segurança. Vai ser automático. Correto. O que aconteceu, a gente tem casos assim de regiões que viviam crises de segurança, de saúde, e que conseguiram se reerguer com o turismo, porque a Baixada Santista nunca precisou, vivia do porto e das indústrias. Houve uma automação no porto, as indústrias também perderam postos de trabalho, e a Baixada Santista não descobriu a sua nova vocação. Legal. Não investiu numa nova vocação, não se preocupou. E o que acontece? Hoje está tudo, como você mesmo diz, está tudo parado. E aumenta a criminalidade, a crise na saúde só aumenta, mas
por algum lado, a gente precisa continuar essa história, encontrar novas vocações. Eu viajei, como você falou, para mais de 30 países. Vi regiões se reerguerem e com esse desenvolvimento através do turismo, vieram também mais segurança, melhoria nas condições de saúde. A Colômbia, porque a gente fala assim... mas o turismo no Brasil não avança porque tem muita criminalidade no Brasil. A Colômbia, Medellín, sempre foi considerada a capital do narcotráfico. Sim. E a Colômbia hoje está na moda ir para a Colômbia. Hoje as pessoas falam, né, de Cartagena, San Andrés, todo mundo quer ir para a Colômbia. A Colômbia, do tamanho que ela já está recebendo mais turistas do que quase que nem o Brasil e já está com projeção de ultrapassar o Brasil. Olha a vergonha, porque o que aconteceu? Eles profissionalizaram, eles descobriram um caminho. Vamos profissionalizar o turismo, vamos trazer desenvolvimento. O turismo traz emprego para a região. Muitos empregos, principalmente para os jovens, né? O turismo já é a indústria que mais emprega no mundo. Então, enquanto outras estão perdendo postos de trabalho, porto, indústria, o turismo está crescendo. E o turismo e os vários segmentos, o comércio que vive do turismo. Quando você fala em turismo, você traz dinheiro para a região. Quando você traz dinheiro, você impulsiona todos os outros setores de uma região. Então, eu acredito muito que uma das saídas para que se melhore a saúde, para que se melhore a segurança, seria o desenvolvimento da nossa região. E o desenvolvimento de uma forma integrada. Uma cidade sozinha não consegue se desenvolver. É preciso que haja união. Então, uma das minhas bandeiras é a união dos municípios em torno de um projeto metropolitano para o desenvolvimento da região. Não adianta mais a gente ficar puxando a sardinha para uma cidade. Não temos que ter essa vaidade. Parabéns. E a política, a velha política, ainda está muito impregnada disso. Não vou apoiar projeto porque não é da minha região, não é da minha cidade, não é do meu partido, não é da minha cidade, não é do meu partido, não me interessa, vai promover X pessoas que não é do meu time. Isso tem que acabar. É preciso que haja um plano de desenvolvimento metropolitano. Essas verbas, por exemplo, que vêm do DAD, né, que depois as cidades acabam usando isoladamente para reformar praça, está esgotando o prazo, aí elas... Precisa ser criado um projeto metropolitano, até uma cláusula para que isso seja empregado de forma conjunta para as cidades, uma grande obra, num grande projeto que ajudem a todas as cidades. A gente não tem limite de praia, a gente tem uma costa imensa, né? A Serra do Mar, um lugar assim maravilhoso, que pode ser usado para todas as cidades. A gente não tem nenhum calendário de turismo metropolitano. Como a gente vai trazer, como a gente vai fazer, por exemplo, como fez o Sul, né? A Serra Gaúcha, a Rota da Amizade, várias cidades unidas em torno de um objetivo, promover a região. Cadê a nossa? Exatamente. Né? Pô, Zana, você tá falando igual política mesmo. Tô gostando de ver, viu, Edson? Tô falando igual jornalista, que eu sempre fui. Que é uma política já nato. Olha, eu gostei de ver, viu? Eu acho que eu descobri... Meu marido uma vez me questionou assim, falou, mas a sua vocação não é ser jornalista? Você tem a vocação de ser jornalista. Aí eu fiquei pensando, aí eu fui resgatar o que eu gosto na minha profissão. O que eu gosto, porque eu sou jornalista, o que eu gosto? Eu gosto de impactar positivamente a vida das pessoas. Poxa, Rosana, parabéns. Essa a minha paixão, né? Impactar, saber que a coisa mais... a maior recompensa que a gente tem na profissão é você fazer uma reportagem que vê que você causou uma mudança, falar, nossa, olha o que a minha reportagem, né? Que a matéria que eu fiz transformou, um lugar que melhorou, uma denúncia que a gente fez e que as autoridades olharam e modificaram. Sim. Então eu falei, puxa vida, então não é o jornalismo que é a minha paixão. Minha paixão é impactar a vida das pessoas. E você impactou a vida de muita gente. Viu? E por isso eu devo seguir nessa outra linha, porque o jornalismo é uma política sem poder de ação. Sim. A gente tem o poder de mostrar, mas a gente não tem o poder de transformar assim, com atitudes e ações.
que a política vai dar. Então tá na hora, né? Eu achei que tá na minha hora. Agora eu fiquei. Eu tô te olhando assim, é que eu olho, às vezes você até por estar hoje pré-candidata a deputada federal, a sua forma de expressão. Tem algumas perguntas, esse barulhinho é as perguntas que tem. Tá. E aí, a sua forma de expressão, eu fico te olhando, até por estar também político, eu vejo que você tem um potencial muito grande, você tem uma visão diferente de muitos políticos antigos que fazem a política errada, sim. equivocada, né? Então, onde a minha briga é totalmente, eu sabe como é o prazer da minha vida, a vida eu até me emociono falar sobre isso, é você fazer alguém feliz. Zana, fazer a diferença. A minha esposa, ela pergunta, Toninho, eu não te conheci político. Eu sou do Polo Industrial, do Polo Industrial aqui de Cubatão. Eu não conheci você político. Eu falei para ela, mas você não tem ideia, a minha sensação de ver alguém, o que eu fiz, ela feliz. Seja lá quem for, se é criança, adolescente, jovem ou até o próprio idoso, né? É uma satisfação muito grande. Sim. Mas tem mais uma pergunta aí, né, Edson? Olha, a Felícia Sais, ela está falando aqui o seguinte: Toninho, você está mostrando como um vereador comprometido com o povo e com os servidores e alunos do município. Parabéns pelo seu empenho e também parabéns por mostrar como o vereador deve agir. Também quero mandar um abraço para o Fábio Pequeno Gomes, está sempre na sintonia aqui do nosso programa. E perguntas são variadas, mas a gente está mandando por enquanto. Mas eu acho que você fez uma pergunta, o Ed fez uma pergunta que algum ouvinte perguntou sobre os seus livros. Né? Você quer falar só um pouco, depois eu quero te fazer algumas perguntas políticas, né? Tanto para a região como para o município, mas fala um pouco, o ouvinte, eu acho que teve um ouvinte antes do comercial perguntando, é isso, Ed? Esse é o segundo livro que mostra, o primeiro foram, a gente fez uma reunião dos 50 melhores roteiros, tinham muitos roteiros internacionais, e nesse livro a prioridade é a Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Tem muitas imagens de Cubatão, muitas imagens de todas as cidades da região. E eu acho que é um presente para a população. Antes de eu sair da TV, eu também fiz questão de deixar esse presente, porque o livro é um fotolivro, é um motivo de orgulho para as pessoas mostrarem, muitas vezes elas dão de presente para elas mostrarem como a região delas é bonita. Ele é vendido, ainda tem alguns para vender, mas não tem muitos, ainda está vendendo em Santos ainda. E é uma forma das pessoas divulgarem ainda mais a região delas e os olhares que nós temos da nossa gente, do nosso artesanato, da nossa cultura. Eu fiquei muito feliz. Poxa, muito bacana mesmo, muito bom. Bom, Zana, agora vamos entrar no meados agora política, né? O deputado federal Papa, ele esteve aqui também na rádio, que é meu amigo, uma pessoa excepcional, você conhece o deputado federal, um cara atuante mesmo aqui na nossa região aqui, onde que eu tenho o maior respeito por ele, né? Eu acho que a nossa região tem que ter mais deputados federais, que é capaz de ter. Tem que ter mais deputados estaduais para que nós nos fortaleçam. Né? Fortalece aqui a região e para que o governo que estiver aqui no estado de São Paulo dê um pouco mais de atenção aqui. Né? Você como deputada federal, se Deus permitir, é tudo na mão de Deus, eu acredito nisso, pelo potencial que você, a credibilidade que você tem, você será uma deputada federal. O seu foco maior, que você acabou de confirmar para mim, era uma dúvida que eu tinha, mas era uma dúvida meio assim, mas não era dúvida, mas você acabou de confirmar que é o turismo. Você vai tentar fazer esse ato que você acabou de falar agora, que é trazer todos os prefeitos para fazer um diálogo, todos os deputados estaduais, federais, você vai tentar fazer uma correção que já era para ter feito lá atrás. Esse é o caminho para poder o crescimento da Baixada Santista? Sim, esse é o caminho. Eu acredito muito no desenvolvimento da nossa região. E todos os dias do meu trabalho, assim, eu vou dedicar a isso. Sempre, está na hora da gente pensar acima das questões partidárias. Exatamente. Nós temos que pensar no potencial da nossa região e na nossa gente. O político tem que começar a ver que a população já se cansou da velha política. Ela já entende, nós já estamos nos apropriando de exigir que o político esteja lá para servir. Servir. Política é serviço. Não é para se servir da política. Exatamente. E se fosse para ter benefício, se fosse para se dar bem, eu ficava na minha profissão, porque eu já me dei bem, eu viajo 3 vezes por ano. Então, o único propósito que eu tive
de chamar para essa responsabilidade e me oferecer como uma opção é servir. Fazer algo em retribuição a tudo que eu já conquistei graças às pessoas, porque eu sei que eu conquistei a credibilidade e esses anos todos porque as pessoas também, e a popularidade graças às pessoas que gostam do meu trabalho e acreditam que eu trabalhei dessa forma assim, sempre fui assim, em todos os lugares eu sempre fui assim. Então chegou o momento de eu me apresentar e aí a população vai ter mais uma opção. Tem outros candidatos, pré-candidatos, sim. A região tem outros pré-candidatos, cada um deles tem os seus desafios, os seus ideais, e eu tenho os meus. Eu enxergo que você será um grande potencial político para a região metropolitana. Escuta bem o que eu estou falando para vocês. Rosana Vale será um grande potencial para a nossa Baixada Santista. Eu acredito nas mulheres, eu confio nas mulheres. As mulheres são um diferencial na política. Né, tem alguns posicionamentos, né? E as suas ideias, Rosana, realmente está sendo um aprendizado para mim também, tá te ouvindo, porque esse é meu pensamento, Rosana. Eu fui sempre industriária aqui da região, eu nunca me preocupei em estar na política por interesse particular. O meu interesse mesmo é fazer as coisas acontecerem. Nós vamos almoçar no centro de Cubatão, eu vou te mostrar como que está o centro de Cubatão, mais ou menos só para você ter uma ideia. É lamentável tudo isso, porque a cidade precisa crescer, né? Toda região que você vá, por onde a Rota do Sol passou, quando você retornou, teve uma mudança. Por quê? O governante que estava ali falou, opa, aqui tem o potencial, e fez as coisas acontecerem, né? Eu acho que o político tem que pensar dessa forma assim, eu acho que o crescimento de toda a cidade, de todos os estados, do nosso país, é os políticos acreditarem neles mesmos, e para de pensar. Ele não foi eleito para fazer para si. Ele foi eleito pelo povo. Ele tem que dar para o povo, que é do povo. Não tem que pegar e tirar, né? Quantos estão morrendo hoje porque a saúde está ruim? Não é verdade? Uhum. Zana, eu quero te falar aqui que nós temos alguns políticos, né? Que nem nós temos o Caio França, que é deputado estadual, né? Que é o menino novo, que é o filho até do governador do estado de São Paulo. Nós temos também um menino muito bom, que você conhece, que é candidato a deputado, pré-candidato a deputado estadual, que é o Kenny, o vereador de Santos, que é meu amigo, meu parceiro, uma pessoa que eu também orgulho. Alguns detalhes políticos, que eu me espelho muito nele, alguns posicionamento dele, é um cara bem diferenciado. Esses novos políticos, né, que estão aí, o Caio é um menino novo, eu acredito também que o Kenny será eleito deputado estadual. Eu acho que será importante isso aí, você também como deputada federal, se Deus permitir, vai entrar pro ano que vem, esse diálogo aí será fundamental, né? Uhum. Lógico, quanto mais representantes da nossa região, a região só tem a ganhar com isso, né? Um deputado federal, por exemplo, já tem de verbas impositivas, que é diferente do estadual, que é indicativo, o federal é impositivo, ou seja, ele já tem à disposição, sem precisar de outra aprovação, para destinar recursos para projetos na região, né? 14 milhões e meio de reais por ano. É muito então, recurso, né? Muitas vezes, esses 14 milhões e meio, em algum segmento, podem não ter tanto efeito. Por exemplo, tem deputados que destinaram tudo para a saúde. Eu já tenho um posicionamento diferente. Eu acredito que a saúde precisa de muito mais do que verba parlamentar. A saúde precisa de um plano nacional para que o SUS, para que ela se recupere. Agora, ao passo que 14 milhões e meio, se forem destinados a projetos de educação social, lá na frente eles vão ter efeito, sim, e lá na frente eles vão ter efeito na área da saúde. Cubatão tem um exemplo muito grande de um projeto que deu muito certo. Eu acho que você deve conhecer, que é o que aconteceu nos bairros Cota de Cubatão. Sim, né? com certeza. Eu estive lá algumas vezes e eu fiquei impressionada. Esse projeto ganhou prêmios internacionais. O príncipe da Inglaterra já esteve lá. Sim. E não é um projeto, eu falo que o príncipe esteve lá, mas não é um projeto para inglês ver. Porque é um projeto realmente que deu certo. A população que ficou lá, ela ganhou
o orgulho de morar numa região que melhorou muito, e quem saiu também foi para uma situação melhor. Então, o que acontece? A própria população hoje, ela fiscaliza para que não hajam invasões tem um muro espaço, onde eles fiscalizam. Existem projetos que deram oportunidades para crianças, para adolescentes, para senhoras, né? Aquele projeto da estamparia, hoje elas fazem roupas. Sim. Eu ganhei vestido, canga, quando eu fui lá fazer reportagem. Tem o projeto da rádio, começou com a rádio, que era para divulgar essa ação, muito né? Bom. Então, você vê como quando se tem vontade, e é um projeto do Estado, exatamente, que deu certo. Por que esse projeto não pode ser replicado para outras comunidades com características semelhantes? Com o mesmo objetivo, com o mesmo objetivo. Você vê que quando as pessoas arregaçam as mangas e resolvem trabalhar para o bem da comunidade, dá certo. Sim. Eu entrevistei pessoas ali que falaram, olha, hoje eu tenho um orgulho, eu tenho as cidades aos meus pés, eu moro aqui, eu tenho as cidades aos meus pés. Tem restaurante que recebe a população, tem as casas que ganharam uma identidade, né? Toda aquela identidade visual. Hoje... Está terminando a urbanização lá, né? Sim, quando você esteve lá, eles estavam ainda urbanizando. Tá, né? Sim. Mas, se eu não me engano, está quase nos finalmente. Uhum. E o bairro Escota, ele melhorou bastante. Pergunta aí, Edson. Sim, é um bairro, só para concluir, Edson, okay. O bairro Escotas hoje, Rosana, é um exemplo realmente de investimento do poder público estadual, poder público estadual, com o objetivo de realmente dar qualidade de vida para as pessoas. Sim, viu? sim. Realmente, ali era meio complicada aquela região ali, devido às invasões. Sim, né? sim. Mas ficou excepcional lá mesmo. Vamos falar sobre esse assunto aí. Vamos lá, Edson. É a Fernanda do Jardim 31 de Março, ela parabeniza a Rosana Vale. Ela diz o seguinte, ela é sua fã, sempre te acompanhou muito no seu trabalho na TV. Fã incondicional, acredita muito no seu posicionamento, no seu trabalho. Ela quer saber o seguinte, Rosana Vale sendo deputada, e a televisão continua? Como é que funciona isso? Isso eu vou pensar lá mais pra frente, porque eu só sei fazer as coisas quando eu tô muito apaixonada, e nesse momento eu estou apaixonada por esse ideal e por esse desafio, e eu tô inteira nessa questão. A gente tem as regras da Globo, que qualquer posicionamento político a pessoa tem que se afastar. Eu já me afastei, porque eu quero trabalhar nesse período todo para isso. Lá para frente, jornalista eu vou ser para sempre. Não tem como. Bota na bicicleta. Exatamente. A minha carreira é como eu me realizei como jornalista. Nesse momento, eu acredito que a minha profissão pode agregar muito a esse projeto, porque eu conheço as vivências, conheço a minha região e isso vai servir de base. Muitas pessoas falam, mas ela não tem experiência política. Tudo bem, eu não tenho experiência política, mas eu sou jornalista, eu aprendo rápido e eu tenho a vivência de comunidades, dos saberes, dos sabores da população, o que elas pensam, porque eu não estive só em lugares bonitos, eu estive em todos os lugares, praticamente, e conheço de pisar. De pisar não mesmo. Não é de olhar, é Rosana, de pisar na região. Nós temos 5 minutos para acabar o programa, mas eu vou te fazer uma pergunta, e uma colocação e uma pergunta. Você sabe que a parte política, hoje eu estou passando por isso, e tem no município, tem no estado e tem no federal. Falei aqui que você será um deputado federal, que eu acredito nisso, seu potencial. Você tem uma popularidade grande e tem credibilidade. Só que existe a parte partidária. Isso é um assunto muito sério no país, que eu acho que tem um equívoco que estão cometendo com o nosso país, que o partido fala assim... Toninho, vou falar, está nesse seu nome. Vamos falar seu nome. Rosana Vale, deputada, você vai ter que votar conforme o partido. Isso atinge muito o coração, a cabeça do deputado nesse momento. Como acontece aqui no município também. É uma preocupação que eu quero passar para você, mas eu gostaria muito para ver o seu pensamento. Mas é muito difícil. Você votar contrário o que você entende que é certo e o partido quer que você vote. Qual será o teu posicionamento em relação a... Qual é o teu pensamento em relação a isso aí? Um projeto impopular. Não interessa qual for. Impopular. Que vai afetar diretamente a população. Como que você agiria? Agora estou te colocando numa situação um pouco mais complicada. Temos só 5 minutinhos aí. Eu sei, mas... Eu acho que é importante isso aí, até para que você entenda a política. Ela eu achei boa essa pergunta. Você sabe que eu hoje sofro isso.
como outros deputados, ou como outros vereadores, como outros deputados, estão sofrendo isso aí. Você hoje numa posição como deputada federal, qual é o seu posicionamento em um projeto impopular que o partido fala? Vote nesse partido. Tá. Então isso já começa da preocupação de você escolher bem um partido. Eu poderia ter escolhido um partido em que fosse mais fácil eu me eleger, né? Mas eu não, eu escolhi um partido onde eu estava alinhada com o que eu acredito, né? Que é o PSB, e onde eu também tive as garantias de que eu vou poder exercer meu mandato de acordo com os meus princípios. Bacana. Eu tenho 2 filhos, eles se orgulham de mim, e é inquestionável isso. Em qualquer situação que eu tenha que agir para votar alguma coisa contra a população ou contra o coletivo, às vezes assim, não é o que uma pessoa pensa, mas é o coletivo. Porque você exercer o mandato, você normalmente você vota algumas coisas, desagrada outras pessoas. Sim. Mas o que a população quer é que você seja transparente. Não tem a votação na calada da noite, não tem a votação em que a população sabe que você... por que ele votou desse jeito? Porque a população toda da região dele era contra? Não. Eu acredito que é possível exercer o mandato de forma transparente. A gente tem tantas formas de entrar em contato com o coletivo e com a população, porque o político não está lá para fazer o que ele pensa e votar de acordo... eu sou a favor ou contra o aborto? Até por interesses particulares, isso. Né? Não é isso. Ele está lá simplesmente representando a população que o elegeu. Então, se você se resguarda disso, se você não tem nenhum comprometimento assim, escuso, né? Você vai falar, não, eu não te agradei, mas eu votei de acordo com o que o meu coletivo, né, considerou que era a forma certa de votar. Você se isenta de tudo, porque um político é um intermediário, ele está lá representando a região dele, no caso o deputado estadual ou o deputado federal. Pô, legal, bacana. Mas nós temos que estar acabando nosso tempo aí, eu gostaria que você fizesse olhasse para a população de Cubatão e falasse um pouco o que você, se tornando uma deputada, se Deus permitir, você como pré-candidato, que você vai sim ajudar a cidade de Cubatão. Sim. Você pode olhar para a cidade de Cubatão? Então, eu sou pré-candidata. Pré-candidata, ainda vai ter o período de convenção nos partidos, mas eu estou me colocando à disposição como uma opção. Muita gente fala assim, não tinha quem votar, não quero votar nos mesmos. Então, eu sou uma opção de uma renovação na política. E eu vou agir como eu sempre agi durante toda a minha carreira. Eu não preciso contar quem eu sou, as pessoas sabem quem eu sou, eu entro na casa das pessoas todos os sábados, eu divido a minha história, muitas acompanharam a minha primeira gravidez, depois a minha segunda gravidez. Então eu sou a Rosana de sempre, que resolveu ter coragem para se apresentar como uma opção. Tem que ter coragem para entrar na política, viu? A frase que eu mais ouço das pessoas é assim, nossa, você é corajosa, hein? É verdade. Corajosa e agora está nas mãos de Deus e das pessoas. Isso aí, Rosana, parabéns, foi uma grande honra estar com você de verdade mesmo, estou muito orgulhoso hoje de estar dando uma pessoa que realmente será uma deputada federal no meu ponto de vista, que eu estou vendo hoje. Mas eu quero agradecer a população de Cubatão por estar aqui nos assistindo, que Deus abençoe vocês, mais um programa Bate-Papo com o Toninho Vieira, aqui com a Rosana Vale, que é uma pessoa, pessoal, vou falar para vocês, espetacular, adorei estar do lado dela. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.